Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Plastino, eu sou da Infinity IT Consulting. Estou aqui no nosso NOC para iniciar aí nossos vídeos, nosso canal no YouTube. Tá bom? Então assim, eu vou estar fazendo um vídeo introdutório, né, explicando um pouquinho mais o porquê do nosso canal, porquê que eu decidi agora melhorar o canal, adicionar vídeos, e nós vamos fazer isso semanalmente. Tá? Então hoje nós vamos iniciar com um vídeo voltado para o LT-ZTE, tá bom? Pessoal, é a OLT que estava na minha frente, então ela já estava embancada, eu escolhi essa OLT para fazer uma brincadeira com ela e também passar um pouco de conhecimento para vocês. A gente vai ver uma questão de como estender uma porta GPON, né, além dos 20 quilômetros. Então a maioria das plataformas de mercado hoje tem esse diferencial. A ITU-T tem uma norma em que ela fala um pouquinho sobre a extensão de redes GPON e tem mais alguns detalhezinhos que eu vou explicar para vocês, passando aí uma apresentação de slide, documentando no nosso vídeo, tá bom? Então vamos já para a prática, vamos colocar a mão no nosso laboratório, porque depois eu vou lançar um vídeo, né, apresentando o nosso canal e passando tudo que eu almejo com esses vídeos e com o YouTube. Bom, vamos lá. Primeiramente vamos ver um pouco de conceito aqui, né, sobre a norma. Deixei documentado o número correto da norma, caso alguém queira pesquisar um pouquinho mais a fundo. É bem legal, uma leitura bem, acho que bem didática. Então nós temos boas práticas, tá? São boas práticas que eu vi no mercado, que fabricantes aconselham, e eu resolvi documentar aqui para vocês. Então, primeira questão, sempre que nós vamos estender uma porta PON, nós devemos respeitar a distância diferencial. Então se eu estou estendendo para 30 km, eu tenho que iniciar minha rede em 10 km. Então nesse range que eu deixei marcado aí em cinza, esse range não pode ter ONU nenhuma, senão acaba comprometendo os times slot das ONUs. Tá? Então essa seria, digamos que, a primeira boa prática e a primeira regra que nós devemos seguir. Uma outra regra é a questão de splitagem. Então conforme nós vamos estendendo a nossa rede, nós vamos diminuindo a capacidade de splitagem. Então o padrão de uma porta PON é aceitar 128 ONUs. Se eu estendo isso para 30 km, eu diminuo a minha splitagem para 64. Digamos assim, o máximo de splitagem, né, de quantidade de ONUs para 64. E isso segue em escala correspondendo à imagem. Tá? Bom, porém, como curiosidade, nesse mercado nosso existem outras formas de a gente estender uma rede PON, utilizando equipamentos adicionais. Então nós temos aí o que o pessoal chama de PON-ARE, né? PON-AR, ou alguma coisa assim, né? Que seria a questão de estender uma rede GPON utilizando um equipamento próprio, específico para fazer essa, para prolongar essa rede física. Tá? Então são equipamentos chamados de agregadores e extensores de redes GPON, certo? Como vocês podem ver, esse equipamento eles pegam os frames GPON e agregam em um outro tipo de encapsulamento, um outro tipo de protocolo, que é o protocolo OTN, né, que vem de Optical Transport Network, tá bom? Então, a última vez que eu recebi uma cotação desses equipamentos, não estava muito legal para praticar aqui no Brasil. Ele acabava chegando num valor bem maior do que uma OLT. Então, agregar portas PON e prolongar com esse tipo de equipamento não estava sendo viável, né? Porque compensava muito mais você colocar uma OLT lá próxima no local. E lógico, pessoal, dependendo do tamanho do projeto, com certeza cabe a gente colocar uma nova OLT, né, do que ficar praticando essas extensões. Como a gente pode ver, nós vamos perdendo em splitagem, né? Então a gente tem que utilizar isso com consciência.
E aí, uma outra situação que acontece é que alguns equipamentos DWDM, tá, possuem também capacidade, né, possuem recursos para poder receber portas PON, muito similar ao agregador que eu mostrei no slide anterior, tá? Mas isso já está no equipamento DWDM, então é muito similar, onde ele pega as portas PON, agrega em um frame OTN, né? E aí, OTN, nós vamos ter vídeos explicando certinho o que esse novo protocolo. Na verdade, não é um novo protocolo, ele evoluiu sobre o DWDM, né? E adicionou aí condições de transporte a longa distância bem melhores. Então, futuramente, com certeza, eu vou explicar um pouquinho sobre OTN, os frames OTU, ODU, o que é tudo isso, como que é encapsulado, certo? Pode ficar tranquilo que esse vai dar um vídeo bem legal. Então é isso, pessoal. Sobre os agregadores de porta-PON, eu já participei de um projeto na Argentina, então foi um projeto bem legal, onde eu consegui implantar um equipamento desse e realmente vivenciar todo esse conceito, tá? E sobre o uso de agregação de GPON em DWDM, nós participamos de laboratório apenas, tá? Um teste foi feito na Angola, onde a gente agregou algumas portas PON e transportou isso em DWDM RAW. Tá? Lá o pessoal ficou bem interessado sobre essa questão e acabou tendo um laboratório de teste. Ok? Então é isso, galera. Vamos partir para a parte prática agora. Vamos colocar a mão na massa. Este será o nosso laboratório. Estou utilizando uma OLT ZTE C320, versão de firmware a versão 2.1.0, uma ONU ZTE F612W, que é uma ONU homologada aqui para o Brasil, né, pela Multilaser Pro by ZTE, porém não é uma ONU da linha atual, né, uma ONU um pouquinho mais antiga, porém uma ótima ONU também. E um gerador de tráfego, para a gente mensurar tudo isso e ver a qualidade de transmissão, e alguns quilômetros de fibra. Eu possuo fibra nua no nosso laboratório. Nós possuímos mais de 200 km de fibra nua, então é legal que eu consigo proporcionar laboratórios de GPON e DWDM também. Tá? Mas vamos lá, vamos ver, digamos que ao vivo e a cores, o nosso laboratório. Vou apresentar para vocês aqui. Olha só como que tá, hein? Tenho aqui o meu laptop para me controlar o LT, um power meter PON, ESFO, um gerador de tráfego ESFO. Tá? Esse gerador é top, ele faz 10 GB. Na verdade esse gerador faz 100 GB. Aqui eu tô ali com um módulo de 10 GB, tá? Mas nós estamos utilizando SFP de 1 GB. Como a minha ONU é 1 GB, eu vou acabar gerando na uplink da OLT 1 GB de tráfego também. Na verdade 900 MB, tá? Se a gente colocar 1 GB batido, ele vai acabar dando algumas flagzinhas de erro, porque eu tô exagerando no cabeçalho mesmo, no pacote mesmo, tá? Eu tô gerando 1 GB de tráfego sem considerar aí a parte da interface que vem cabeçalhos do protocolo e tal, vai acabar me contabilizando algum erro. Aqui eu tenho fibra nua, esse carinha ele é de 20 e poucos km, né? Então nós temos aqui também mais 2 carretéis de fibra nua, um com quase 10 km e outro com 43. Aqui o nosso rack GPON que eu chamo, onde eu tenho várias ONUs, na verdade mais de 100 modelos de ONUs, OLT Zyxel ZTE, MDUs Huawei, OLT Huawei, OLT Fiber Home, DSLAM, Huawei DSLAM Fiber Home, tá? A nossa OLT Nokia não está local aqui. Enfim, nós temos aí um bom laboratório para a gente simular inúmeros ambientes
GPON, tá bom? Então vamos dar sequência no nosso teste. No nosso OLT, eu já estou logado aqui via linha de comando, né? Se eu der um show GPON ONU State, né? Vejam só, eu estou com uma ONU que está dando loss, né? Ou seja, ela não alinhou com a nossa OLT. Na verdade, esse é o último alarme dela, porque eu acabei desconectando ela. E quando eu voltei, eu já voltei ela na rede com pouco mais de 30 km. Tá? Eu estou utilizando a nossa fibra de 20 e poucos km com 9.3, que é um carretel de fibra nua aqui de quase 10 km. Isso vai passar um pouquinho dos 30 km. Então, vamos ver como que a ONU vai se comportar. Na verdade, ela já se comporta de forma estranha. Ó. Eu estou com a ONU conectada. Lá na minha ONU, que está aqui na minha frente, o LED da porta PON está piscando verde, ou seja, sinaliza que eu tenho recepção de luz. O meu sinal está por volta de menos 16 dB. Tá? É um sinal legal. A gente tem que tomar cuidado só se fosse uma rede C++, mas na OLT eu estou utilizando SFP C+. Então é um sinal legal, não vai saturar SFP, é um sinal bem confortável. Mas a ONU não alinha. Então o que nós temos que fazer para essa ONU alinhar? Eu vou entrar aqui na minha porta PON. Essa ONU está na porta PON 1, né, conforme a gente pode ver aqui. Tá? Para mim fazer o comando de alteração, de extensão de distância da nossa porta PON, eu preciso dar um shutdown nela. Então isso tem que ser feito em janela, com muita cautela, muito cuidado, porque vai derrubar os clientes, né? Então vamos fazer aqui um shutdown. Agora sim, eu posso utilizar o comandinho range mode. E olha só o que ele me pede. Base distance. Na verdade, isso é a distância mínima que nós temos. E se eu estou com uma rede de 30 km, vamos lá, eu vou colocar isso de 30 e poucos km a nossa rede. Eu vou colocar que o mínimo é 30 km e o máximo 50 km, sempre mantendo 20 km de diferença. Isso corresponde à nossa distância diferencial, tá bom? Então ele me dá uma dica, ó. Ele fala que o valor que eu colocar aqui representa unidades de 100 metros. Então para 30 km eu vou colocar 300, certo? Depois ele me pede a distância máxima e também as unidades são contadas em 100 metros, 500. Então, o ONU em loss não está alinhada com a OLT. Olha só, eu alterei o alcance da nossa porta PON, tá? E agora eu vou dar um no shutdown para mim voltar a porta PON. Então, show GPON ONU state novamente e a nossa ONU está alinhada, tá? E essa ONU ela está alinhada e já configurada como bridge para a gente gerar tráfego nela, usar o nosso gerador de tráfego. Conforme eu comentei para vocês, eu vou gerar 900 MB de throughput nessa rede e vamos ver como a ONU vai se comportar, tá bom? Vamos lá, vamos nessa. Então seguimos aqui no nosso gerador de tráfego. Eu vou dar um start, tá? Então eu tenho uma loopback criada que já está rodando aqui, já está ligada. Essa loopback é o que? Essa interface RJ45 que está indo para o ONU, tá? Por que loopback? Esse equipamento ele está fazendo o papel das duas pontas, tá? É como se eu tivesse dentro desse equipamento um roteador que está ligado na minha uplink da OLT e um computador convencional ou algo assim, também um roteador, porém que está ligado lá na nossa ONU. Então ele está fazendo os dois lados, né? Como eu
A gente poderia fazer com 2 equipamentos, mas eu quis centralizar num único ESFO para também demonstrar o poder desse equipamento. Então, vou dar um close aqui. Na verdade, ele já está rodando, né? Eu vou parar, porque deu algumas falhas naquele momento que eu dei shutdown na porta e tal, para alterar as configurações. E vou voltar novamente aqui o teste. Olha só. Vou enviar a informação. Começou a contabilizar aqui para mim. Vamos abrir os detalhes. Tá lá o nosso teste, ó. 90% de recepção, ou seja, TX também 90%, tá? Não está contabilizando frame loss, frames fora de sequência. Tá perfeita a comunicação, tá bom? Perfeita a comunicação. Então, olha só, bem legal. A gente estender a porta e eu estressei praticamente ao máximo, né? A gente pode colocar aqui 95%. Vamos parar aqui o teste. É bom que a gente vê um pouquinho de ESFO também, mas vamos parar o teste aqui. Eu vou no setup, vou no meu stream aqui e a porcentagem eu vou colocar 95%. Talvez contabilize algum errinho, como eu falei. Esse equipamento ele realmente estressa ao máximo o dispositivo. Então eu coloquei 95%. Ele foi lá para os testes. Vou fazer um envio de informação. Ó, começou a contabilizar. E tá aí, sem contabilizar erro também. Tá bom? Em meio às nossas gravações, eu resolvi fazer um segundo laboratório para deixar um pouco mais rico esse vídeo, tá? Então vamos ao nosso segundo laboratório para a nossa conclusão final. O que eu fiz aqui? Eu tirei a ONU daquela rede de 30 e poucos km e estendi isso mais. Agora eu estou com ela em uma rede de 43 quilômetros. E olha lá, contabilizando sem erro, tráfego gerado bem tranquilo, a ONU trabalhando. Eu posso ver aqui a distância, ó. Então ele me confirma a distância, né, de 43 quilômetros. A gente pode dar uma olhada também na atenuação. Ó, tá um sinal bem legal, tá? É um pouquinho curioso, porque vocês podem perceber que a atenuação de um sentido ela está um pouco mais alta do que o outro sentido, né? Mas isso é normal, conforme a gente vai estendendo a nossa rede, e como a gente usa comprimentos de onda diferente, OLT ONU 1490, ONU OLT 1310, conforme a gente vai estendendo essa rede, né, a atenuação também vai aumentando de um do que do outro comprimento de onda. São comprimentos de onda diferentes, sofrem atenuações diferentes. Por isso que eu tenho um pouquinho dessa discrepância aqui, ó. Tá bom? Mas fica aí também a dica de alguns comandos na ZTE. Eu melhorei um pouquinho o laboratório aqui, coloquei a rede, a ONU, em uma rede de 43 km e manteve bem estável. Bom, pessoal, então como vocês viram, finalizei aqui o teste de extensão de uma porta-PON na OLT ZTE, tá? Fiquem ligados que nós vamos fazer nas outras OLTs. Eu quero proporcionar testes semelhantes com OLT Huawei, enfim, qualquer tipo de OLT. Eu quero fazer os mais diversos testes utilizando inúmeras OLTs aqui em nosso laboratório, tá bom? Eu reforço para vocês o seguinte: eu sou apaixonado nessa área, tenho
tenho muito orgulho de ter amizade com praticamente todas as fabricantes, um relacionamento muito legal com todas as fabricantes. Então, assim, esse primeiro vídeo nosso eu fiz em ZTE porque eu tinha que começar com alguém. Então eu olhei aqui no meu laboratório e tava com a OLT ZTE fazendo alguns testes, falei, pô, vou usar ela, entendeu? Então eu quero deixar bem claro que no nosso canal vai ter inúmeros testes de inúmeras fabricantes, tá bom? Eu não vou puxar a sardinha para nenhuma. Lógico, se algum teste der a contabilizar algum erro, vamos atrás. Vamos ver se é o SFP POM, vamos ver se é a fibra, eu passo um OTDR na fibra. Enfim, se contabilizar erro, infelizmente eu vou mostrar aqui no vídeo, mas com certeza a gente vai buscar uma solução, se talvez o processador da UNU não foi legal, o que aconteceu. Então eu não quero criticar nenhuma fabricante, assim como eu não quero exaltar nenhuma fabricante. Eu só quero mostrar para vocês teste técnico, configurações, enfim, toda essa parte técnica. Eu quero compartilhar conhecimento e cooperar com esse mercado, tá bom? Então, um grande abraço aí para todo mundo, sigam o nosso canal e fiquem ligados.